Oi, vô! Oi, Mari. De fato, nossa primeira conversa foi o maior sucesso. E aí eu queria que você contasse mais um pouco sobre as histórias que você conhece, que você tem, que são super preciosas. Eu queria muito que você me falasse um pouco sobre aquela história de Fernando de Noronha, que tem os pontos altos, que é tanto um pouco da história da ilha, como também sobre um resgate aí super uau, que eu fico, meu Deus, que legal, mas que perigo, né? Então me fala um pouquinho sobre isso, vô. Bem, Mariana, em 1970 eu trabalhava na Sudene como engenheiro no setor de saneamento. Minha vida profissional todinha foi realmente ligada a saneamento e a história de Fernando de Noronha começou exatamente devido à minha vida profissional. Eu trabalhava na Sudene e surgiu a ideia na Sudene, naquela época, 1970, de implantar o sistema de esgoto sanitário da ilha. Eu, como era mergulhador, desde jovem, desde 8 anos de idade, que eu frequento praia, faço mergulho de todos os tipos, e naquela época, em 70, você conhecer Fernando de Noronha e ter a oportunidade de mergulhar na ilha era o maior presente que qualquer mergulhador podia ter. Hoje em dia já é um presente você ter a oportunidade de mergulhar na ilha, né? Tive essa experiência, foi incrível, mas imagine naquela época. Não, naquela época, primeiro, o acesso à ilha era quase impossível, né? Todo o acesso era partindo da base aérea, situada em Recife, né? Então, os aviões, era um avião por semana, né, que só se via praticamente ao pessoal, alguns moradores da ilha e aos militares que administravam a ilha. Então não tinha vaga para ninguém. Era uma oportunidade única se você ter condições de ir. Mas decorrente desse trabalho, né, houve um convênio com a Sudene e a Sudene se comprometeu a dar recursos para fazer o sistema de esgoto sanitário da ilha. Então, eu trabalhando no departamento de saneamento básico e tomando conhecimento disso, então, naturalmente, eu já me coloquei à disposição Fez esse sacrifício. para fazer o sacrifício de ir para a ilha, né? Sim. Primeiro, ninguém queria ir, porque achavam que era um risco. Como se diz, a aventura começava, né, na base aérea do Recife. Era um avião C-47, originário da Segunda Guerra Mundial. Os bancos em paralelo ao corpo da aeronave, né, os bancos de fibra de vidro. Então a gente sentava nos bancos de lado, como os paraquedistas, né? Legal. Aí a gente... Bom que eu não posso ver um perigo que eu já quero, né? Então eu acho o máximo, mas a maioria das pessoas que vão escutar vão dizer, meu Deus. Então a gente saía da base aérea de Recife, ia paralela à costa até a cidade de Natal. Então na cidade de Natal então, a gente entra assim mais ou menos no ângulo de 45 graus em direção a Noronha. Quando o avião chegava nas proximidades de Natal, o comandante da aeronave já pedia para todo mundo botar os coletes salva-vida. Imaginando para a gente, sabendo que poderia acontecer alguma turbulência na viagem, né? Então a gente já ia preparado para tudo. Esse serviço durou um ano e durante um ano eu fui 10 vezes à ilha de Fernando de Noronha, 10 viagens. Que legal. Né, a ilha. Evidentemente que essas viagens todas, né? O governador da ilha, o coronel Ruperto, fizemos uma amizade, né? Primeiro porque ele precisava daquele serviço que era importantíssimo para a ilha, reduzir os problemas ambientais, né, decorrentes do esgoto sanitário. E eu também queria fazer um trabalho realmente de qualidade e, no fundo, eu tinha uma intenção grande de conhecer todos os problemas da ilha, né? O sistema de abastecimento de água, por exemplo. O sistema de abastecimento de água eram feitos em umas placas de concreto feitas pelos americanos na base do Morro do Pico. Esse Morro do Pico tem uma altura de 321 metros, né? Então sim, os americanos tiveram lá vários técnicos lá durante um bom tempo, na década de 60 para 70. Fernando de Noronha servia como uma base de controle de foguetes, dos foguetes que iam à Lua, né? Da corrida da Lua. Então os americanos iam testar os foguetes e teriam ter conhecimento exatamente da trajetória. Então, Fernando de Noronha servia como exatamente um ponto de referência, né, para ver se os foguetes estavam na rota certa, né, de Fernando de Noronha. Então, isso passou muito tempo. Então, os americanos fizeram alguns melhoramentos na ilha, que foi exatamente o sistema de abastecimento de água. Criaram também a
a pousada Esmeralda, que era o único local que a gente tinha naquela época onde dormir. Essa pousada Esmeralda é uma coisa interessante. É uma meia-lua de zinco e dentro pré-moldada, né, pré-fabricada, e dentro funcionava como Ela foi fabricada quartos. pelos americanos? Os americanos é que fizeram esses melhoramentos, porque não existia isso. A pousada Esmeralda foi o decorrente desse convênio do Brasil com os Estados Unidos e para dar condições aos técnicos americanos ficarem lá e controlar a trajetória dos foguetes que iam para a Lua. Que legal. Naquela época, eu acredito que não era como hoje, que quando eu fui tinha pessoas riquíssimas morando lá, tem casas de luxo, tem pousadas e hotéis de altíssimo luxo, inclusive tem vários globais que moram por lá pela ilha, né? E aí, naquela época, eu acredito que não era assim o cenário. Me conta como que foram as amizades que você fez lá, as pessoas que você conheceu, a experiência como quase nativo da ilha. Porque se você foi todos os meses quase do ano para lá, você já estava quase um nativo, né? Como que foi essa experiência? As dificuldades naquela época de acesso eram grandes demais, né? Então você começava pelo problema da hospedagem lá, que só tinha a pousada Esmeralda, que era coordenada pelo próprio governador, né? Então a administração lá da ilha que dizia quem podia se hospedar ou não. Pouquíssimos lugares. Então eu, como funcionário da Sudene, que ia fazer lá um trabalho na ilha, tivemos autorizado. Foi então, autorizado. era muito limitado o acesso turístico, quase zero, né? Porque não tinha nem onde ficar. Sim, era praticamente quase zero. Em uma das vezes que nós fomos lá, só tinha um casal fora da ilha, né? Fora da administração. Era um americano casado com uma brasileira e que não sei como eles conseguiram Que legal. essa viagem. Como você convivia com muitas pessoas nativas da ilha, eu sei que tem uma história que quando eu fui, inclusive, fui atrás da família deles, de Bill Guarda e Júlio Grande, eu acho que é isso, né? Me conta sobre eles, sobre essa experiência com eles. Bill Guarda e Júlio Grande eram as duas grandes referências de mergulho da ilha. Eram os melhores mergulhadores da ilha e praticamente também os únicos, né? Porque o pessoal não mergulhava muito, né? E tinha sempre o receio de tubarões, que era muita coisa. Mas Bill Guarda e Júlio Grande conheciam profundamente a ilha, conheciam todos os pontos de mergulho. E decorrente também dessas viagens frequentes que eu fiz 10 vezes, eu conheci e fiz amizade com Júlio Grande e com Bill Guarda. Né? Que legal. Bill Guarda ia a 30 metros de profundidade, tranquilo, somente em apneia, em outras palavras, sem respiração autônoma. Né? 30 metros em apneia é muita coisa, é mais ou menos um prédio de quantos andares, senhor engenheiro? 10 andares. Um prédio de 10 andares em apneia. Tem que respeitar, viu? Você só com fôlego e era sem pé de pato, não é isso que tu comentou uma vez comigo? Júlio Grande mergulhava 15 metros sem pé de pato, né? Que é excepcional. Agora, para ir a 30 metros, realmente é um mergulho, já um mergulho de risco, né? Você tem que tomar cuidados especiais. Agora, esse mergulho em apneia que nós falamos é somente com uma máscara de mergulho, né? Um snorkel. E o snorkel, quando afoga, tem que ter cuidado, né? Mas é para respirar na superfície. Na superfície, porque quando desce 30 metros, o snorkel não serve de nada, né? Um cinto de chumbo, que normalmente a gente utilizava uns 2 quilos. Ah, é pesadinho. Isso depende da pessoa, né? Sim, depende do peso da pessoa. Depende do peso da pessoa. Legal. E uma faca para a gente cortar uma linha para uma emergência. Porque né, chegar assim, um tubarão, você dá uma facadinha, né? E a espingarda. Maria, é uma faca bonita, uma que faca linda. Peraí, deixa eu pegar direito nesse negócio aqui, que eu não sou tão... de aço inoxidável. Essa faca Sea-Hawk. Sea-Hawk, da companhia de Cousteau. Que chique. Um aço inox. Bonita, viu? Muito bonita essa faca. Não é qualquer risca-faca, não. Mergulho submarino, viu? A espingarda, naquela época, era só a espingarda de ar comprimido, né? Isso aqui é o arpão. Tamanho do arpão, né? Um arpão grande. Isso aqui é o que fica no peixe ou no tubarão se você estiver caçando. Isso aqui você... Quase do meu tamanho. Coloca aqui, né, o arpão e você mergulha com a espingarda. Isso aqui é tipo a bala, né? O arpão a bala. Exatamente. Que legal, gigantesco. E no arpão você coloca uma linha que você segura a linha quando atira no peixe.
fica como na prancha de surf, sou um pouco mais moderna, o que fica aquela linhazinha que prende, porque se for pra longe, a prancha tá presa a você. Só que aí aqui você fica preso no arpão ou é em você, a linha. A linha, normalmente, a gente ficava... Ou você coloca numa boia, ou você colocava por dentro do cinto de chumbo, em um tubo, você colocava cerca de uns 50 metros de um nylon. Ah, legal. 50 metros de nylon. Esse era o equipamento. E aí, como é que foi sua aventura do famosíssimo tubarão de 120 quilos? Então eu arpoei o tubarão e levei para o barco. Na Ilha da Sapata, não foi? Na Ponta da Sapata. O barco estava lá perto, porque o barco fica seguindo a gente mergulhando, e o barco fica perto para você ir levar o peixe que você arpou. Então eu levei esse tubarão grande, me deu um trabalho grande, né? Porque um tubarão desse porte, um peixe de 120 quilos, você não mata simplesmente o primeiro tiro, né? Você atira um tiro e ele fica correndo, puxando você, né? Meu Deus. Depois, aí eu cheguei no barco, aí minha esposa estava, Vilênia, né? Vovó valente que só ela. Eu digo, Vilênia, segura aí esse peixe. Esse peixe. Aí, né, e eu... Por outro lado, subi no barco e fiquei acompanhando ela puxar esse peixe. Ela puxar o peixe de 120 quilos, que era na verdade um tubarão. Aí quando ela puxou, viu lá, chegou, era um tubarão, ela teve um susto muito grande. Ela quase joga de volta no mar. Não estava preparada para um susto desse. Um susto desse. Essa arcada dentária que temos aqui é dele? É. Que legal! Olha só. Olha a quantidade de dentes que Dona Vilênia estava puxando. Pois é. Agora, veja quantos dentes tem. Ó. Tem mais de 10 linhas de dentes. Esses dentes o tubarão perde nas lutas com os outros peixes, e os dentes internos eles vão subindo e ocupam o lugar dos outros. Ele sempre fica recuperado aí, uma recuperação natural de sua dentadura. E o que foi feito com esse tubarão? Qual foi o destino dele? Porque hoje em dia não pode caçar mais tubarão, né? Mas naquela época era uma iguaria, digamos assim. Acho que até hoje é considerado uma iguaria, né? O tubarão oceânico, ele dá um peixe comestível de boa qualidade. Em Noronha, na época, como existia muito tubarão, eles faziam um tubalhau, que é uma espécie de tubarão de bacalhau, né? É o peixe seco, né? Eles pegavam os peixes lá, abriam, deixavam no sol, né? Evidentemente, salgado, e pela desidratação ele ficava aparecendo com o bacalhau. Que legal. Que eles chamavam lá o tubalhau. Que legal. E qual foi o desfecho dessa viagem tão cheia de aventuras? Teve um jantar chique, não foi? Eu soube, você já contou sobre isso, que tem até essa lembrança daqui. Quero que você me fale sobre isto. Por ocasião da última visita nossa a Fernando de Noronha, o Coronel Ruperto convidou que eu levasse toda a família para passar uma semana lá em Fernando de Noronha. Que legal. Esse realmente foi o prêmio mais interessante que eu recebi na minha vida pelos meus trabalhos profissionais, né? Que legal. E na volta dessa viagem, nós tivemos a satisfação também de contar com a presença nessa reunião final do comandante do 4º Exército. Esse comandante do 4º Exército, por conta dele, o avião na volta mudou um pouquinho de rumo e nós passamos em cima do atol das Rocas, que é um lugar paradisíaco que praticamente ninguém tem acesso, só num caso especialíssimo. Né? Até hoje é uma área de reserva ambiental muito rigorosa, né? Ninguém tem acesso, só de barco, né? E no caso desse nós tivemos essa satisfação, a oportunidade de ver o atol das Rocas, né? Que é mais ou menos o cono de um vulcão extinto, onde serve corais num diâmetro cerca de 2 quilômetros, e fica uma laguna interna muito rasa. Os tubarões entram e de avião nós tivemos a satisfação de ver
o perfil dos tubarões dentro da laguna. Foi realmente um sobrevoo fantástico. Mas nessa festa de encerramento lá, homenagem ao comandante do 4º Exército, também terminou nós sendo homenageados. Eu recebi uma comenda, uma placa com os dizeres lá de Fernando Noronha, e minha esposa, Vilênia, recebeu um artesanato especial feito da espinha do tubarão. Na realidade, é um bastão de comando em termos militar, e esse mesmo artesanato foi entregue também ao comandante do 4º Exército. Que legal, belíssimo. A espinha dorsal de um tubarão. Espinha dorsal de um tubarão. E o bastão de comando. O bastão de comando é aquele que o militar, quando vai se apresentar armas aqui, ele bota aqui assim. Gostei. Né? Senhor, uma dúvida que me surgiu. Na época, era permitido campeonato, por exemplo, de caça submarina? Eu sei que você tem até premiações de campeonatos de caça submarina, né? Na época, acontecia lá na ilha também esses campeonatos ou não? E assim, era comum, por exemplo, era um artesanato a espinha dorsal de um tubarão, né? Então, a caça submarina era comum na época lá? Como que funcionava isso, assim? E tinha campeonato, não tinha? Me fala um pouco sobre. Fernando Noronha pertence, na realidade, ao território do estado de Pernambuco. Então, tudo era comandado pela base aérea de Recife. E era permitido, sim, fazer campeonatos. Houve, que eu tenho conhecimento, 2 ou 3 campeonatos de caça submarina realizados em Noronha. Inclusive, eu tive a oportunidade, em uma das viagens, a Federação Pernambucana de Caça Submarina era coordenada por um médico muito competente, Dr. Nelson Caldas, otorrinolaringologista. Dr. Nelson Caldas contactou a administração da ilha na época e realizou um campeonato de caça submarina, do qual, em um desses campeonatos, houve um problema realmente muito grande, porque faleceu o mergulhador Raul Barradas, um jovem de apenas 22 anos. Em mergulho? Durante o campeonato, quer dizer, tinham cerca de 10 equipes de Pernambuco, do estado de Pernambuco, participando. E nesse campeonato, Raul Barradas, na ânsia de pegar um peixe, né, demorou mais do que podia e realmente teve um apagamento e faleceu. Caramba! E faleceu durante o campeonato. Foi um transtorno muito grande para todos os mergulhadores, que sensibilizou realmente todo mundo que participou, e o campeonato, evidentemente, que foi cancelado. Caramba! Eu, inclusive, tive a honra, né? Para mim é uma honra, tive a honra de trazer a espingarda de mergulho do Raul Barradas, que foi resgatada. Me pediram para eu trazer para entregar à família do mergulhador falecido aí no campeonato de caça submarina. É realmente um esporte bem arriscado, né? Exige muito autocontrole para que você saiba realmente até onde você pode ir, para que você tenha esse cuidado para não chegar numa fatalidade, né? Sim, Mariana. Mergulhos acima de 20 metros são mergulhos muito perigosos. Você tem que mergulhar com muito cuidado, você tem que conhecer os problemas que podem acontecer com você. É desejável que você mergulhe sempre de duplas, um amigo. Você faz hiperventilação antes de mergulhar, mergulha lá seus 30 metros de profundidade, mas o seu amigo, o seu companheiro tem que ficar observando você para evitar um problema de mergulho que normalmente ocorre quando você está voltando do mergulho, já próximo da superfície, você normalmente desmaia por falta de oxigênio. Chama o apagamento. Esse apagamento se dá simplesmente por falta de oxigênio e ele não dá aviso prévio ao mergulhador. Você simplesmente desmaia. É, perigo. Nesse caso do mergulhador Raul Barradas, do campeonato, ele faleceu exatamente por falta de oxigênio, né? E ele era extremamente jovem, né? Então, extremamente jovem. Não dá para dizer que era uma patologia que... Não. Foi, na realidade, excesso de confiança, né? Que eu, na minha vida de mergulhador, eu já tive 5 amigos que perderam a vida por mergulho. Em mergulhos. Em mergulho. Caramba. E é um número grande, considerado grande, né? E também nos ensina muito sobre persistência e também sobre a hora de parar, né? Porque se a gente não souber isso, assim, não tiver esse discernimento, pode ser fatal. Com o mergulho você consegue algumas coisas muito importantes, né? O autoconhecimento, né? Porque você fica com conhecimento
onde é que você pode chegar. Você também adquire uma coisa importantíssima na vida, é saber seus limites, porque esses limites que você consegue conhecer é importante em todos os aspectos de sua vida, né? Nos seus negócios, até onde é que você pode ir nos seus negócios, a sua competência, até onde é que vai. Então você tem que saber, muitas vezes, renunciar. Rapaz, tem um bom negócio para fazer, mas eu não tenho conhecimento daquele negócio. Então você tem que saber até onde é que você vai. E finalmente, que eu considero outro ponto importantíssimo, que eu acho, é que caça submarina é o esporte onde você faz mais amigos, e amigos verdadeiros, porque no mergulho desse de 30 metros, você tem que confiar no seu amigo, você tem que saber que seu amigo, se você errar, demorar mais do que pode, tiver um apagamento, você tem que saber que seu amigo vai lhe resgatar, confiar nele, confiar para resgatar você e salvar a sua vida. Então, são amigos realmente verdadeiros, são verdadeiros irmãos que a gente consegue na vida. Que legal. De todas as experiências que você teve, de modalidades de mergulho e pescaria, qual foi a sua preferida? Me conta. Pescaria mais interessante que tem em Fernando de Noronha é mergulhar nos arrufos. Esses arrufos são locais especiais, né, que eles ocorrem ao nascer do sol. Então, os mergulhadores, nós temos que sair no escuro ainda, né? 4h30 da manhã, saía de barco e ia para onde ocorriam esses locais, que era entre a Ilha do Meio e a Ilha da Rata, onde havia essa união. O arrufo começava pela reunião das sardinhas, né? Então os pássaros da área logo reconheciam esse ponto de encontro, iam lá para pegar as sardinhas, e os predadores da área também seguiam com o mesmo objetivo. Então ali ficava toda a cadeia alimentar. Que legal. Então, os mergulhadores, nós seguimos. O perigo é exatamente porque tinha tubarão também querendo se alimentar. Querendo se alimentar, né? Então se desse vacilo numa perninha... Então o perigo é exatamente esse. O tubarão, inclusive, tem um momento que se chama frenesia alimentar, né? Que ele ataca o que aparecer. E aí você mergulhava para pescar uma barracuda, um xarel? Um xarel, uma barracuda. Então a gente pescava um peixe desse, também só dá para dar 2 tiros, os peixes se dispersam ou vão para outros locais. Ai, que legal, maravilha. Inclusive hoje na ilha, em 2018 eu fui, e tem placas dizendo que tem alguns horários que são propícios para a alimentação dos tubarões, que aparecem realmente muitos peixes, mas que não é indicado o banho de mar na região, porque é um horário onde os tubarões estão ali para caçar também. Aparece muito peixinho, mas também aparece muito predador. Então, que a gente tivesse cautela, que não pode entrar na água nesses horários de alimentação. Mas Dr. George é aventureiro, ia lá brincar com o perigo. Noronha era um paraíso intocado. É verdade. Temos ainda uma história sensacional que eu acho admirável, que o senhor já me contou e eu queria que você contasse de novo, sobre um amigo seu que queria ir a partir dos seus relatos para Fernando de Noronha, e aconteceu algo lá extraordinário, né? Um resgate surreal. Me conta sobre isso. Mariana, esse é um resgate realmente, ele é cinematográfico. Eu tenho um grande amigo, Davi Peixoto do Alencar, trabalhamos juntos na Sudene muitos anos e éramos companheiros de mergulho quando nós morávamos em Recife. Davi também morava em Recife e ele tem uma casa de praia em Gaibu. Mergulhamos muito em Gaibu, em Ponta de Serrambi, enfim, todo o sul de Pernambuco, né? Norte de Alagoas, Maragogi. Fizemos muito mergulhos com o Davi. E ele, por conta dessas minhas aventuras aí em Fernando de Noronha, ele sempre queria conhecer a ilha. E ele teve uma oportunidade maravilhosa. Ele era amigo de Correia, que era um coronel aviador, né, da aeronáutica, e Correia, por um tempo, ele servia na base aérea de Recife, levando mantimentos para Fernando de Noronha. Então, numa dessas oportunidades, surgiu um lugar e ele convidou uma vaga no avião, e ele convidou Davi para conhecer Fernando de Noronha e fazer um mergulho rápido, porque
O avião chegava lá cerca de 9 horas e 4 horas da tarde estava voltando. Era só o tempo de descarregar os mantimentos. Só de carregar os mantimentos e também trazer os produtos da ilha para o continente. Então, chegando lá, eles conseguiram um barco dos pescadores da ilha e foram mergulhar. Eles foram, mais uma vez, aí para a famosa Ponta da Sapata, né? Que sempre dava bons resultados no mergulhador. Chegaram na Ponta da Sapata, Correia foi mais para o lado da Ponta da Sapata e Davi foi para a ponta do Morro dos Dois Irmãos, que era um local mais raso. Davi foi para o lado mais raso e Correia foi para o lado mais profundo. Eles, na realidade, quebraram uma regra que eu já falei, que seria lugares profundos você tem que mergulhar de duplo. Eles estavam em duplo, porém, chegando no local, cada um foi para um lago para pegar o seu peixe, né? Tinham pressa. Tinham pressa de chegar, de resolver o assunto. Então, Davi foi para esse local mais raso. Depois de alguns minutos de mergulho, rapaz, onde está a Correia? Ele foi procurar Correia. Aí se dirigiu também para o local da Ponta da Sapata, que era mais profundo. Após vários minutos, ele conseguiu localizar a Correia lá embaixo, porque quando você mergulha profundo, em termos de 30 metros, você parece um bonequinho. Quando você consegue água com visibilidade, porque na maioria das vezes você nem vê a pessoa por conta que a água não é muito visível. Né? Hoje lá em Noronha as águas ainda são bem cristalinas e naquela época então nem se fala, né? Noronha tem essa vantagem da água limpa, mas também ela pode ser uma desvantagem, porque o mergulhador com água limpa, ele pode se enganar na profundidade. Sim. Muitas vezes você mergulha, por exemplo, 15 metros, você acha que está em 10 ainda. Sim. Porque a água é limpa demais. Aqui no continente, aqui nas praias do Nordeste, por exemplo, aqui, a gente nunca tem água muito limpa. Né? Sempre a água meio turva, com pigmentos dentro da água que você não nota. Então o Correia estava lá, embaixo, aí, com cerca aí de 30 metros de profundidade, tentando pegar um sirigato. Davi passou a observar o amigo e se dirigiu, que ele estava um pouquinho ainda distante, e se dirigiu para o ponto na vertical onde estava a Correia. E ficou observando. Correia, no final do mergulho, não conseguiu arpoar o sirigado e demorou mais tempo do que devia, do que ele tinha condições físicas de aguentar. Aí ele começou a subir. Quando o Correia estava a cerca de 10 metros de profundidade, ele simplesmente largou a espingarda. Perdeu a força. Ele desmaia. O desmaio por falta de oxigênio, Mariana, é uma coisa que acontece sem aviso prévio. Você simplesmente desmaia. É característico da falta de oxigênio. Então Davi entendeu, aí se aproximou e aí vem a adrenalina, né, na pessoa, a preocupação, o medo. Você perdeu um amigo, aí Davi mergulhou para resgatar a Correia. Mas o mergulhador, ele usa o cinto de chumbo. Que a gente até já falou, né, sobre ele. O cinto de chumbo é um equipamento, normalmente a gente usa, depende se está com roupa de mergulho, se não está, mas normalmente sem roupa de mergulho, que é o caso lá do mergulho de Noronha, que eles estavam fazendo, normalmente usa 2 quilos para ajudar a você a mergulhar, porque você mergulhando até 12 metros, você tem uma tendência a boiar. Submergir. A não submergir. A partir de 12 metros, seu organismo está tão comprimido que aí você cai, você vai afundando, mesmo sem fazer esforço nenhum. Né? Aí que tem a tendência de submergir. Tem a tendência, exatamente. Mas então, num caso desse, o cinto de chumbo é um problema, porque no caso do Correia, com o cinto de chumbo, ele vai afundando. O corpo foi puxando. Se ele sem fazer movimento nenhum, mas ele vai afundando, né? Principalmente ele que tinha ido a uns 30 metros de profundidade e estava com o corpo já comprimido. Com o corpo já comprimido. Então Davi mergulhou uns 10 metros, por conta do momento, né, da preocupação, Davi não conseguiu mergulhar mais do que 10 metros. Não conseguiu chegar no corpo de Correia, que já estava a uns 15 metros. Então ele subiu, foi para a superfície, fez uma hiperventilação, que é uma respiração especial que nós fazemos quando estamos para mergulhar, né? Em mergulho profundo. Essa hiperventilação é uma respiração forte que você faz umas 10 vezes seguidas, pelo menos, para você se oxigenar. Em condições normais, você está com o de oxigênio no sangue em torno de 98%, 97%. Com essa hiperventilação, você chega próximo dos 100%. E é esse 2% que você consegue que faz toda uma diferença de você demorar mais algum tempo no mergulho. Aí
Aí ele fez essa hiperventilação e mergulhou. E correr apagado lá, descendo. E correr apagado e descendo. Quando ele mergulhou, quando viu, o correr já estava a uns 18 metros de profundidade. E descendo devagarinho, né? Ele fica descendo devagarinho. E Davi viu que não tinha mais condições, pelas condições também que ele, de preocupação, né? De nervosismo, de adrenalina no sangue, ele não conseguia mais mergulhar. Eu tô aqui tensa, imagine ele. O mérito de Davi, né? Ele teve a coragem, o discernimento e tomou ação. Ele atirou no pé de pato de correr. Sagacidade, viu? Porque O tiro podia ter arrancado o pé de pato. Errasse, pegasse no pé de correio. Iam dizer que Correia morreu porque foi um assassinato. Foi um assassinato. Ele atirou em Correia, né? É verdade. Mas Davi, como amigo, como grande amigo que é, ele atirou, acertou no pé de pato e puxou o Correia, né? Subiu puxando o Correia. Porque como quem o puxa um arpão peixe. fica com a linha, né? Então ele pegou o arpão, pegou no pé de pato dele e ele puxou a linha. Ele puxou a linha. Chamou rapidamente o barco estava próximo, colocou o Correia no convés do barco. Correia apagado. E Correia apagado. A máscara cheia de sangue, né? A máscara saindo sangue da boca, porque o que é que ocorreu? Durante o mergulho que Correia voltou, ele não chegou na superfície e voltou, ele voltou sem descomprimir. Alguns alvéolos do pulmão romperam com sangue. Você imagina a cena no convés, com a máscara cheia de sangue, e os pescadores que estavam com eles, rapaz, já morreu. Com certeza. Davi teve mais uma vez o discernimento, a coragem, fez respiração boca a boca, fez massagem torácica, né, para correr. E os pescadores, rapaz, já morreu. Mas ele continuou. Davi, na persistência. Na persistência, com uns 4 minutos. Que lindo. Correia começou a dar sinais de vida, terminou por se recuperar, evidentemente que acabou com pescaria, com tudo, né? Eles voltaram para o porto, Correia ficou se recuperando até a hora do voo de volta. Não teve condições de trazer o avião, quem trouxe o avião de volta foi o copiloto. Correia depois sobreviveu, teve que... Que alívio. Teve Eu que... já tava tensa. Teve que ir para uma câmara hiperbárica que só existia na época em Salvador. Ele teve que ser levado lá para Salvador para uma recuperação, porque essa câmara hiperbárica você recebe a pressão que você foi submetido novamente e você volta descomprimindo para evitar que você fique com sequelas da falta de descompressão. E ele ficou sem sequelas. Ele ficou sem sequelas. Que bênção. E que amizade, viu? Realmente são lições de amizade que nenhum outro tipo de amizade é submetida a uma prova de fogo tão grande quanto essa. Uma prova de fogo, né? Exatamente. E mostra que, né, que realmente os mergulhadores têm realmente grandes amigos. São grandes amigos que nós fazemos durante a nossa vida. Que legal. Por isso que eu sou tão amiga do senhor, Vovô.